Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Momento da Liderança, um programa onde você aprende como grandes pessoas podem se tornar grandes líderes. Para você, o que é liderança? Como os grandes líderes transmitem para seus seguidores sua paixão em liderar? Veja este depoimento. O que é que eu digo a vocês sobre liderança? A liderança é quando a gente consegue que a nossa equipe, que nosso time façam as coisas que a gente precisa e sem ter que brigar, sem ter que pedir, a gente, com simples trocar de olhares, com simples trocar de informações, a gente conseguir que a equipe pense junto, como uma coisa só. O que normalmente a gente via antigamente era pessoas gritando com as outras, exigindo demais dos funcionários, não procurando saber as necessidades dos funcionários. Mas comigo foi diferente, eu consegui fazer a minha liderança muito bem. Meus funcionários, quando eu saí, foi uma tristeza, todo mundo chorou, foi uma despedida muito legal. Mas a dica para vocês é, vocês que trabalham com liderança, vocês que estão fazendo algum trabalho de pesquisa, vocês têm que saber que a liderança é quando uma pessoa consegue fazer as coisas sem ter que exigir nada. A troca do funcionário com o liderado vai ser muito importante, você tem que se preocupar com o ambiente de trabalho, com as necessidades, com os sonhos das pessoas. Você tem que saber que a empresa é a continuidade da casa das pessoas, porque as pessoas saem de casa e passam muito mais tempo com as outras pessoas do que com a própria família. Isso é muito normal. Então, se você não conseguir construir um ambiente familiar, um ambiente legal, um ambiente claro, um ambiente limpo, um ambiente amplo, você não vai conseguir que essas pessoas trabalhem felizes. A motivação, claro que vai depender de cada um, mas imagina você trabalhar num lugar que você confia nas pessoas, um lugar que você sabe que essas pessoas você pode contar, poxa, hoje eu preciso sair mais cedo por causa disso. Você tem que saber ouvir o não quando você é o liderado, você tem que saber ouvir o sim. Então, a parte de você, sua parte é, eu sou o líder, eu preciso entender meus liderados. Eu sou o liderado, eu tenho que entender o que é que meu líder quer. Eu tenho que saber a hora de dizer tudo. Então, numa reunião de equipe, você se sente constrangido por algum motivo, se você se sente triste por algum motivo, você tem que expor, porque a pessoa está ali para lhe ouvir também. Então, espero que vocês possam colocar dentro da cabeça de vocês que, às vezes, um gerente não pode fazer de tudo, mas se esse gerente consegue fazer detalhes para você, consegue fazer o diferencial, vocês têm que dar graças a Deus, porque eu conheço muitas pessoas que maltratam ainda. Então, aproveitem as pessoas que conseguem trazer o seu sonho realidade, tá bom? Valeu! Podemos aprender muito com a experiência desses grandes líderes. Dentro do processo de liderança, temos duas peças fundamentais, os líderes e seus seguidores. Para entender um pouco mais sobre esse papel, fomos a algumas organizações buscar opiniões de profissionais e do público. Eu acredito muito na sustentabilidade da inspiração. As pessoas elas tendem a seguir alguém se elas se sentem inspiradas seja por terem empatia com aquela pessoa, seja por admirarem o conhecimento que aquela pessoa tem, ou a forma como aquela pessoa age, a forma como aquela pessoa lida com os outros, se relaciona com os outros. Cada um se inspira de alguma forma e busca alguma coisa para se inspirar. Então, assim, fundamentalmente eu acredito que liderança é inspiração. Do líder com os liderados, né? Eu acredito muito nas relações que a gente vive e percebe. Por exemplo, já na infância a gente tem exemplos de pai e mãe como os nossos líderes, porque são eles que nos ensinam a fazer muita coisa. Depois, o exemplo de liderança na escola, onde a gente tem a figura de um professor como um mentor. Mais tarde, no mundo dos negócios, você vive essa questão da liderança no trabalho, né? Você tem um gestor que acaba sendo líder. Muitos conseguem transpor essa barreira de chefia para a liderança, porque o líder ele consegue ter autoridade sem ser autoritário. Então o chefe poderia ter uma figura de autoritarismo, mas o líder não, ele usa autoridade, que é o respeito e fazer com que os seus liderados façam aquilo que precisa ser feito. Então o líder ele consegue aproximar as pessoas, todo líder para mim, na minha opinião, que consegue trazer as pessoas para si com respeito, sabendo ser um mentor, ou seja, colocar como uma coisa deve ser feita, dando todo um apoio técnico e psicológico para as pressões que a gente vive, com certeza você consegue comprar mais a ideia ou a necessidade dele ou da empresa, né? Você pode passar por uma pressão ou uma dificuldade, mas se você sente que o líder está próximo, você consegue enfrentar, transpor as barreiras ou as fronteiras, né? Então acho que é super importante a proximidade, quando um líder ele consegue se colocar na posição de quem está no comando, mas ao mesmo tempo ele consegue equilibrar um relacionamento
né, ficando próximo das pessoas. Isso também faz com que a gente tenha mais carinho, mais respeito, mais proximidade. Eu acho que essa relação de conhecimento, essa relação de proximidade ajuda muito esses papéis estarem definidos e respeitados. Naturalmente, as opiniões divergem um pouco quando alteramos o contexto, pois a liderança é muito influenciada por ele. Que mitos são esses em torno do líder tradicional que tem que ser sepultados, verbo que você usa? Eu acho que realmente tem alguns mitos, tem 5 mitos que a gente precisa se libertar deles. Eu acredito muito assim, quando a gente quer aprender alguma coisa nova, a primeira providência é esquecer algumas coisas que a gente aprendeu que não funcionam mais. Por isso que eu usei esse verbo de sepultar algumas ideias mortas. Então, quais são essas ideias mortas sobre liderança? Primeiro, que eu vejo assim, a liderança não é um cargo. Então, quando você acredita que liderança é um cargo, é posição social, essa é uma coisa que a gente tem que se livrar, sepultar realmente, deixar de existir, apagar da nossa memória, do nosso aprendizado. O segundo, eu diria o seguinte, que é carisma. Liderança não é sinônimo de carisma. E muita gente acha que precisa ter carisma. Se você tem carisma, ótimo, ajuda, facilita. Se não tem carisma, ótimo também. Eu conheço muitos líderes extremamente competentes, extraordinários, cujo nível de carisma não é muito grande. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, porque o cara fala bem, se comunica bem, é bem-humorado, extrovertido, quando chega enche a sala, é uma pessoa assim e tal. Carisma. Carisma é carisma. Isso não é influenciar as pessoas, é ser simpático, é falar bem, é se comunicar bem. Liderança é outra coisa. Não existe liderança sem conteúdo, porque saco vazio não fica em pé durante muito tempo. Então eu acho que carisma é bom se você tem, facilita seu processo de convencer, influenciar pessoas em torno de um objetivo. Mas se você não tem, ótimo também. E falo isso porque muitas vezes as pessoas tímidas dizem assim, eu não nasci para ser líder, porque eu sou tímido, eu sou introvertida. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falando assim e perdem a oportunidade de exercer a liderança. Então acho que esse é um ponto. O outro é exatamente o que eu estou tentando falar, de que o líder não nasce pronto, é outro mito que a gente tem que se ver livre. O líder não nasce pronto. Muita gente diz, porque fulano não nasceu para ser líder. Ou então, eu estou de frente de um líder. Quantas vezes eu vi dentro das empresas carreiras serem assim destruídas porque o presidente da empresa disse, não, eu não vou promover fulano para essa posição aqui porque ele ou ela não nasceu para ser líder. Ninguém nasce líder, a gente aprende a ser líder. Ninguém dá para formar um bom líder? Dá para formar um bom líder, com certeza. Eu acho que a gente aprende a ser líder. E líder a gente aprende em casa, a gente aprende na escola, a gente aprende na comunidade onde a gente vive, a gente aprende dentro da empresa onde a gente trabalha. E a principal responsabilidade por formar um líder é de quem é o líder dessa pessoa que está sendo formada. A gente não aprende liderança apenas em sala de aula. Eu uso sempre a fórmula assim, 70, 20, 10. 70% a gente aprende sobre liderança no dia a dia. Dentro de casa, na comunidade, no trabalho, convivendo com o nosso líder, quem é a pessoa que é o líder daquela pessoa que está. 20% se aprende lendo um livro, vendo um filme, um bom filme, vendo uma obra de arte, conversando com a pessoa, na igreja, na comunidade, no clube, assistindo um jogo de futebol. O quarto mito, assim, para mim não existe um estilo ideal de liderança. E esse é um mito, né, de que existe um estilo de liderança que tem custado muito às empresas, às escolas, se investe muito tentando educar as pessoas dentro de um estilo de liderança, que é aquele estilo ideal. Tem métricas, tem gráficos, tem coisa para isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que às vezes se comete uma verdadeira violência contra as pessoas, tentando fazer com que as pessoas sejam aquilo que não são. E nenhum líder competente que eu conheço chegou lá porque ficou tentando imitar outra pessoa ou porque ficou atrás de um estilo ideal de liderança. Os que eu conheço bastante competentes são aqueles que pegaram aquelas coisas, aqueles pontos fortes que tem dentro de si e exponenciaram aquilo. Exponenciaram os seus pontos fortes, se transformaram nos melhores naquilo que são os seus pontos fortes. Quinto e último mito sobre liderança que eu acho que a gente tem que se libertar e tem uma ideia morta que tem que ser sepultada, que é assim, que o líder forma seguidores. O líder não forma seguidores, o líder forma outros líderes. Esse aqui é o líder competente. Eu acho que esse é um novo paradigma, um divisor de águas. Quando a gente pensa que líder forma seguidores, ele fica treinando pessoas, treinando gerentes para formar seguidores, para dominar melhor as pessoas, para manipular as pessoas, para obter melhor performance das pessoas. A gente acaba formando pessoas que são verdadeiros paus mandados. Quer dizer, pessoas assim, complacentes, obedientes, pessoas subservientes, que ficam, não, se o chefe falou, está falado. Eu acho que isso não é liderança, não é exercício da boa liderança. O exercício da boa liderança é quando o líder busca formar outros líderes, para deixar o maior legado que um líder pode deixar dentro de uma empresa, que são pessoas formadas nas diferentes posições.
e que sejam capazes de dar uma sustentabilidade a longo prazo de uma organização. Um bom líder não tem que ter receio em identificar na sua empresa, entre os seus funcionários, entre os seus subordinados, um potencial líder para substituí-lo. Com certeza. E acho que você está tocando no ponto mais vulnerável que existe nesse assunto de liderança, que é o receio que os líderes têm. E eu nem diria líderes, diria assim, os gerentes, porque o verdadeiro líder não tem receio. Mas os gerentes que se acham líderes têm medo de formar sucessores, porque ficam com medo da sombra. E aí tentam, às vezes, destruir carreiras de pessoas, inventam histórias, criam conflitos com as pessoas, se livram das pessoas que têm potencial, porque ficam com medo de ter sucesso. Eu conheço muitos gerentes em várias empresas que têm o que eu chamo a síndrome da Branca de Neve, que assim, gosta de andar rodeada de anãozinhos. Ou seja, de pessoas incompetentes, nenhum problema aí com o tamanho das pessoas. Não estou falando do tamanho físico, estou falando do tamanho assim da competência das pessoas. Quer dizer, aquele líder ou aquela líder acha que brilha na incompetência dos outros. Quer dizer, qual é o legado que essa pessoa está deixando? Então eu acho que a responsabilidade, quando você vê uma pessoa assim, é do líder maior, que deveria estar observando isso. Quer dizer, um líder que não tem capacidade de indicar um substituto e de formar sucessores, e eu não falo sucessor um apenas, de formar sucessores no plural e de contribuir para formar dentro das empresas uma verdadeira fábrica de líder, esse líder não é competente, você não tem essa capacidade, essa grandeza de construir, porque esse aqui é o grande papel do líder, é formar outros líderes para dar sustentabilidade a longo prazo de qualquer organização. Outro ponto importante sobre esse tema é a forma como a liderança ocorre. Hoje o nosso foco é o desejo de liderar. Vamos ver algumas opiniões. O sentimento de liderar, né? Isso é uma coisa muito curiosa. A gente tem... A liderança ela pode ser construída, né, na tua carreira como um objetivo pessoal desde o início da tua carreira. Você pode buscar isso como uma meta, né? Passar a liderar pessoas e traçar todos os caminhos que você julga os melhores para você chegar nesse ponto. Mas existem muitas situações em que a liderança acaba caindo no seu colo, né? Algumas pessoas não esperam isso acontecer, enfim, são excelentes técnicos, aquela velha história do excelente técnico que vira um gestor e acaba tendo que liderar, né? No meu caso, em especial, foi algo que eu sempre busquei, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com pessoas, e daí um pouco o caminho pelo qual eu segui na minha carreira foi uma carreira mais orientada para pessoas e processos, e a consequência disso foi, né, ter liderança junto, né? Então liderança foi algo que eu sempre busquei, algo que eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei que a gente pode fazer muito melhor e muito mais através da mobilização de pessoas, e quem faz isso fundamentalmente é o líder, né? Então assim, ter isso como experiência de vida, como experiência profissional, você ter pessoas que dependem de certa forma de você e precisam de você para decidir alguns caminhos, para conduzir algumas coisas, e você tem aquele poder, entre aspas, de canalizar algumas energias dessas pessoas para atingir algum objetivo, isso na minha visão é fascinante, assim, é algo que realmente desperta uma paixão em fazer, em lidar com essas pessoas. E um ponto que para mim é muito, muito interessante e muito curioso até de lidar é o fato de você ter que em vários momentos trabalhar o sentimento e o vínculo emocional que essas pessoas têm com a organização e com o trabalho que elas desenvolvem, né? Esse é um desafio muito grande do líder, né? Você fortalecer, despertar o vínculo emocional que as pessoas têm com aquilo que elas fazem, com aquela empresa, a identidade que elas têm com aquela empresa. Então, o líder, para mim, e é algo que eu tento buscar no meu dia a dia, é despertar paixão nas pessoas, deixá-las apaixonadas por aquilo que elas fazem, né? A gente tem uma série de problemas, uma série de situações difíceis, pressão o tempo inteiro, nem todo mundo faz aquilo que ama. Então você tem que despertar paixão nas pessoas para elas se sentirem bem com aquilo, se sentirem contentes com aquilo que elas fazem. Eu acho que esse é um papel muito importante do líder e algo não muito fácil de fazer. Mas quando você consegue chegar nesse ápice de despertar esse sentimento, esse vínculo emocional nas pessoas, deixá-las apaixonadas por aquilo que elas fazem, acho que você ganhou a equipe e sem dúvida os resultados eles vêm com muita facilidade depois disso. A questão do líder, né, e do liderado, né, essa relação. Não é uma relação de amizade, não tem que ser melhores amigos,
mas tem que haver muito respeito, né? Muito respeito, muita justiça, que são valores para mim especificamente, né? De não ter preferidos, né? Como se fossem filhos, né? Todos têm suas características que a gente tem que respeitar, não são todos iguais, principalmente não são iguais a você, né? E tem que respeitar as diferenças, saber como lidar com cada um como um indivíduo e tentar de uma forma, eu acredito muito nessa questão de mexer os pauzinhos, né? Da pessoa certa no lugar certo. Não existe pessoa ruim. Tem gente mal, não adequada à posição que está ocupando, ou que não está fazendo aquilo que gosta, ou que sonha, ou que deseja. Então, acho muito de colocar a pessoa certa no lugar certo faz uma grande diferença. Ouvir muito, ter muita disponibilidade para estar junto das pessoas, né, para compartilhar, entender e poder dar sugestões melhores. Não acredito muito nessa questão top-down, eu acho que não é dessa forma que se lidera. E a liderança é um assunto muito importante, né? Assim, todos os estudos mostram que as pessoas mudam mais do que de emprego, mudam de chefe, né? Então, o mau relacionamento pode fazer que toda uma área desande, né? Então, eu acredito muito nesse relacionamento de respeito, de dia a dia. O desejo de liderança, a gente pode ter também vários vieses aí, e um deles pode ser de Adler, por exemplo, que é a vontade de poder, né? Adler é americano e ele fala muito sobre essa questão do poder, as pessoas desejam o poder. E por isso que às vezes elas buscam essa questão da liderança, né? De ser líder. E tem alguns líderes que são, assim, líderes apaixonados, né? Por uma causa, por uma ideia, por um produto, ou por ajudar o outro, enfim. O líder tem que ter essa característica de servir, porque ele está sempre de alguma forma ajudando o outro no desenvolvimento. Então essa paixão está muito imbricada na motivação, que é uma motivação intrínseca. A extrínseca eu faço alguma coisa e sou recompensado. O intrínseco não, ele está envolvendo valores internos. Conseguir motivar alguém internamente é o mais importante, porque você está falando de valores, de compromisso, né, de princípios que o sujeito traz consigo. Então quando você consegue atingir, por exemplo, um jogador que ele tem que ganhar, porque ele tem que fazer o melhor de si, não porque ele vai ter o salário no final do mês, você consegue resultados melhores. Porque você está trabalhando a paixão, a motivação interna do sujeito. Então seria muito bacana se a gente pudesse encontrar sempre líderes assim, interessados em conhecer primeiro o sujeito para saber aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe motiva, para aí sim saber motivar ele na dose certa. Assim a gente vai estar movendo a paixão dele, aquilo que satisfaz. Esse foi o Momento da Liderança, onde você conhece e aprende com os grandes líderes de sucesso. Esperamos ter contribuído na formação do desejo de liderar de vocês. Obrigado por nos acompanhar nessa noite e voltamos a qualquer momento com mais dicas e depoimentos exclusivos. Boa noite. Boa noite.